em História do Direito. Vamos lá. O que é importante na questão do direito? O que a gente aprendeu na última aula? Vamos lá. O que a gente aprendeu na última aula? O que mais? Mas o que é a ideia de direito? Oi? Eu acho que o principal ideia que a gente está falando é bem difícil conceituar o direito. Não, tudo bem, é difícil conceituar, sim, mas a gente precisa chegar a um conceito. Então, isso é o que é o importante. Oi? Então estamos aí melhorando. Então, direito tem uma relação com a realidade. Como a colega falou, direito é uma porção justa daquilo que existe para ser distribuído. Ou seja, o direito tem a ver com bens reais. Então, a gente viu a diferença entre aquilo que a Constituição estabelece em relação ao salário mínimo, daquilo que a Constituição estabelece como o direito à educação formal de primeira a quarta série. Olha, então, é um direito real. Por quê? Porque o Estado é capaz de prover. Existem bens necessários nessa determinada circunstância. Existem bens para serem estabelecidos. Por exemplo, quando é que foi possível fazer a generalização do ensino de primeira a quarta série na Inglaterra? Quando é que a Inglaterra generalizou o ensino de primeira a quarta série? Vamos lá. Um pouquinho depois, no final do século XIX, né, início do século XX, se generalizou na Inglaterra o ensino fundamental. E no Brasil? 1900, toda criança tinha uma escola para tinha acesso à escola? Não, mas década de 90. Então de 1900 a década de 90, são 90 anos. Oi? Não, a Constituição deu início ao processo, mas nos anos 80 ainda não era generalizado o ensino de primeira a quarta série. Então, nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, então vejam, a revolução que a Inglaterra fez lá no século XIX
o Brasil só fez nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, em 1988, no ano da promulgação da Constituição, Isabel, eu vou falar com a Glória, né? Então, no ano de 1988, ainda não existiam os meios necessários para a generalização. Mas a Constituição de 1988 já estabelecia a ideia de que o ensino fundamental é direito público subjetivo. Então, naquele momento, ainda era uma aspiração, mas que logo depois iria se concretizar. Então, no governo Fernando Henrique, você já tinha os meios necessários. Veja uma diferença disso para o salário mínimo. Alguém lê para mim aquilo que a Constituição fala sobre o salário mínimo? Acharam aí? É artigo 7, bota a Constituição e salário mínimo, que é artigo 7º, 1 inciso. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e necessidades de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, correndo ajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então vejam, o salário mínimo vai atender a todas essas necessidades do trabalhador, de saúde, educação, lazer, cultura, previdência social, etc, etc. Como é que se chama isso? Você estabelecer uma norma jurídica que não lhe dá o bem da vida a que se refere. Ou seja, que se você pedir aquele bem, você não terá condições de prover aquilo que está referido. Qual é o nome disso? Oi? Quando uma norma jurídica não lhe dá aquilo que ela prevê. Oi? Não, os dois são direitos positivos, os dois estão estabelecidos positivamente numa Constituição. Não, olha só, ele está na Constituição, mas você não tem condição de efetivar ele. O outro, o direito ao ensino básico de 1ª a 4ª série, está na Constituição, mas existem bens materiais hoje em quantidade suficiente para que você seja provido. Então, se alguém entrar dizendo que uma prefeitura, por exemplo, não está fornecendo a educação necessária, a prefeitura tem que ou fornecer ou comprar isso na iniciativa privada. Então, existem bens suficientes e bens necessários. Mas quando essa norma não é atingida, aquele bem a que se refere, ele não está disponibilizado efetivamente. Como é que se chama isso? Soft law é um gênero, né, maior, né, numa discussão, de certa maneira, é soft law, mas existe uma palavra
que expressa isso de maneira melhor, que é fantasia. Olha, a fantasia é aquilo que ainda não é efetivo. Qual é a ciência que distribui a fantasia? É o direito que distribui a fantasia? Oi? Qual é a ciência que distribui a fantasia? Ou que deve distribuir a fantasia? A literatura distribui a fantasia, né? Os contos dos irmãos Grimm. Como é que os irmãos Grimm distribuíam a fantasia? Jacob e William Grimm, que aliás eram juristas da escola histórica do direito. Eles tratavam de direito, tratavam da fantasia. Como é que eles distribuíam? Eles iniciavam todos os seus contos com "era uma vez". Então, era assim que se distribuía a fantasia, né? Branca de Neve, Cinderela, etc, etc. Os contos de Grimm. Olha, qual é a outra ciência que distribui a fantasia? Primeiro, questão importante. A fantasia precisa ser distribuída. A necessidade coletiva, a distribuição da fantasia. Peguem aí no celular, Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, segundo parágrafo. Vejo aí. Todos os homens são criados iguais, tratados pelo Criador de certos direitos inabaláveis? Eu li a frase toda. Considerando tais liberdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Consideramos que todos os homens são dotados pelo Criador de direitos inalienáveis. Direitos à vida, à liberdade, à segurança pessoal e à busca da felicidade. O que os Estados Unidos da América distribuíam a felicidade. Aliás, não a felicidade em si, mas o direito a buscar a felicidade. Por quê? Porque estabelecer esse direito? Não. O que surge a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América com essa abrangência? Porque você precisava levar os homens a se revoltarem contra os casacos vermelhos de Jorge III, para estabelecer uma revolução baseada em princípios inalienáveis, que levassem pessoas a se mobilizar, que levassem as pessoas a estabelecer
a independência dos Estados Unidos da América, os Minutemen, estabelecer aquilo que era fundamental, aquilo que era a ideia revolucionária. E era apenas estabelecendo esse linguajar revolucionário que você poderia levar os homens à sua mobilização. Ora, então, confundindo esses dois aspectos, mas chamando isso de um único e legítimo nome, direito. Dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, o direito à vida, à segurança pessoal e à busca da felicidade. Ora, então estabelecendo essa meta política como uma meta fundamental, mas dando a essa meta o mesmo nome de direito. Ora, então, direito passa a significar, a partir das revoluções do século XVIII, a partir da Revolução Americana, a partir da Revolução Francesa, o direito dos homens e dos cidadãos, você passa a estabelecer um objetivo no sentido político. Ora, mas isso é a expressão do direito. Por que o direito não é ou não foi estabelecido como a porção justa dos bens que existem para serem distribuídos? Porque isso não levaria a nenhuma mobilização dos homens, isso não levaria a justa distribuição dos bens que existem, não mobilizariam as pessoas para a ação política. Ora, então lá no século XVIII se estabelece essas circunstâncias e se denomina isso com o mesmo nome, direito. Ora, então direito passa a estabelecer essas duas ideias. Direito é a porção justa dos bens que existem para serem distribuídos, mas direito também passa a significar essa ação política. Essa ação política vai ser dividida por uma outra ciência. Então, qual é a ciência que divide, que distribui a fantasia? Distribui aquilo que não existe hoje, mas que deverá existir no futuro. A ciência política. Então, é a ciência política que vai distribuir isso. Mas a isso é dado o nome de direito. Mas, na realidade, isso constitui uma matéria diversa da matéria de direito. Isso não é propriamente a ideia de direito. Olha, então você vai ter que fazer, em cada circunstância, descobrir aquilo que vem a ser a efetividade do direito e aquilo que é uma aspiração a ser atingida em algum momento, que essa é o objeto da política. Está claro, gente? Isso é uma questão fundamental. Então, direito diz respeito aos bens que existem para serem divididos e a forma justa de dividi-los. Então, direito tem a ver com uma parte do real.
parte do real que diz respeito a essa distribuição de bens. Ora, se direito diz respeito a isso, como é que eu faço, ou qual é o método próprio para se estabelecer a ideia de direito? Oi? Não, a imposição não. Se há uma porção justa de bens para serem distribuídas, eu tenho que calcular o que é o justo em cada circunstância. Isso é um convencimento das pessoas, isso não é imposto. Ora, alguém contou para vocês lá no ensino médio que direito era uma parte da área de humanas? Não contaram? Vocês buscaram o direito porque queriam ter essa formação humanística. Tá, para vocês que enganaram vocês miseravelmente, direito não diz respeito a nada disso. Direito é um subgrupo das matemáticas. Direito diz respeito a uma determinada proporção. Direito diz respeito a um cálculo. Direito diz respeito a esse cálculo que é necessário em cada circunstância. Vejam aí, artigo 113 do Código Civil. E aí, para mim. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes dos lugares da sua celebração. Quando se fala que os negócios devem ser interpretados conforme a boa-fé, é boa-fé objetiva, uma obrigação de relação, uma obrigação de correção e lealdade que as partes têm nessa circunstância. Como é que eu sei isso? Ou como é que se aplica esse artigo? Qual é a obrigação e correção e lealdade que deve se ter num negócio jurídico? Oi? As palavras podem ser equívocas, as normas podem ser interpretadas de uma forma equívoca, de uma forma não... a gente já vai ver isso agora, de uma forma não... para estabelecer uma discordância com aquilo que ela vai definir. Eu vou explicar isso agora já. Oi? Sim, mas o que significa um contrato? Vamos imaginar o seguinte: vou vender um carro usado que está para bater o motor. Aí, para vender o carro usado para aquela pessoa que vai comprar, o que eu faço? Misturo óleo queimado com banana, coloco aquilo no motor e ele vai rodar durante algum tempo antes de quebrar.
vendia o carro usado, a pessoa foi lá, testou o carro estava funcionando, logo depois ele quebrou. Posso ser responsabilizado? Não, é um carro usado, quem comprou deveria cautelar o seu próprio direito, verificar qual é a circunstância. Então, o prejuízo é de quem compra o carro usado. E o artigo 113? Oi? Não, ela não avisou. É isso que eu preciso interpretar, né? Qual é o negócio jurídico, qual é a validade dele. Leia de novo aí o artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Ou seja, as duas partes devem estar de boa-fé. O que é boa-fé? É obrigação de correção e lealdade naquelas circunstâncias. Olha, se o carro está para bater no motor, isso significa que eu tinha a obrigação de dizer, olha, esse carro vai ter uma desvalorização no seu preço porque o motor dele não está nas condições adequadas. Você era obrigado a esclarecer essa circunstância. O que é isso? Isso é cálculo. Isso é uma determinação dessa obrigação de correção e lealdade. Como é que se chama isso? Matemática. Estabelecer aquilo que é essa proporção, essa relação. Direito é um subconjunto da matemática. Direito é um número. Artigo 111 do Código Civil. Venham aí para mim. O silêncio importa, silêncio no negócio jurídico, né? Esse capítulo aí trata do negócio jurídico. Então, o silêncio importa anuência, ou importa concordância, quando as circunstâncias assim o estabelecem. Ora, então eu tenho que analisar quais são as circunstâncias que vão definir aquela situação como uma situação de anuência em relação àquele determinado negócio. Então, uma pessoa deixa um objeto lá num antiquário para ser vendido e estabelece que aquilo deve ser vendido até o valor de mínimo de R$10.000, aquela antiguidade. Passa-se o tempo, o antiquário fica com aquele objeto ali, ele demora a vender, um ano depois ele vende por R$10.000 e entrega o dinheiro àquela pessoa que tinha deixado aquilo em consignação. Aí a pessoa diz, olha, não vou aceitar porque essa circunstância não estava, agora isso se desvalorizou o dinheiro desvalorizou durante esse ano. Ele pode recusar? Ele deixou o objeto para vender no antiquário, consignação, e estabeleceu uma instrução. Eu quero o preço mínimo de R$10.000. Mas tem que estar sujeito
Ele teria que estabelecer o tempo. Se ele não estabeleceu, ele é obrigado a aceitar o preço. O negócio jurídico tem que ser cumprido de boa fé. Se havia uma outra restrição, você teria que estabelecer. Direito é um cálculo. Direito é uma proporção, a proporção justa dos bens que existem para serem distribuídos. E direito não deve dizer respeito àquilo que seja o objeto de uma aspiração da política. Direito diz respeito às coisas que efetivamente existem. Claro isso, gente. O que a gente vai discutir aqui em História do Direito é exatamente esse objeto. O que vem a ser essa proporção, como é que essa proporção é estabelecida, qual a relação dessa proporção. Ora, então vamos lá. Está claro essa parte, gente? Está entendido? Até aqui? Então, o presente curso versará sobre um objeto específico, a história das doutrinas do pensamento jurídico. O objetivo do curso é responder a duas indagações. O que é o direito e qual é a justificação racional dos princípios da ciência do direito? Ora, a justificação racional aquilo que eu falei na última aula sobre... Oi. Olha só, não tem a ver com a vontade política, tem a ver com o real. Por que o artigo sobre o salário mínimo não pode ser dado por um juiz? Quem determina essa diferenciação? A existência dos bens reais para atender a norma. Não existem bens suficientes para atender a tudo aquilo que a norma prevê, para atender todas as necessidades de todos os trabalhadores de saúde, educação, lazer, cultura. Não há quantidade de bens suficientes. Quem tem uma garrafinha de água? Então vamos lá, vamos imaginar que essa garrafinha de água é minha. Vamos imaginar o seguinte: estamos aqui trancados, estamos aqui nessa sala e, como vocês podem ver, as portas são de ferro. Não adianta bater porque elas podem ser trancadas e vocês estarão presos aqui no 7º andar. Então vamos imaginar que há um feriadão de 10 dias, um carnaval fora de época, e vem o funcionário, tranca as portas, todos os servidores e
alunos dessa universidade desaparecem, vão curtir a micareta, o carnaval fora de época, e estamos trancados aqui com uma única garrafinha de água, que aliás é de minha propriedade. Essa garrafinha é minha? Continua sendo minha? Não, eu comprei a garrafinha e eu vou aqui olhar você não conseguindo sobreviver por falta de água. Quanto tempo você consegue sobreviver sem nenhuma gota de água? 3 dias, né? 5 dias se você for uma pessoa muito resistente. Como vocês disseram que a propriedade é minha, eu vou ficar aqui observando vocês estrebuchando por falta de água pelos próximos 5 dias. Como essas salas só voltarão a ser abertas daqui a 10 dias, nenhum de vocês sobreviverá a essa circunstância. A garrafinha continua sendo minha? Posso ficar observando vocês estrebucharem até a morte por falta de água? Não, né? Eu sou obrigado a proteção que é dada a essa propriedade, nessa circunstância, ela vai se alterar. Evidentemente, se essa for a única garrafinha de água, ela necessariamente não vai receber essa proteção social. Ela passou a ter uma outra função social. A função social de uma garrafinha de água, quando ela é a única existente, nessa circunstância, ela é completamente diversa. A proteção que o direito dá é em função de um determinado objetivo, de uma determinada circunstância. Se as circunstâncias mudam, a proteção é diferente. A função social é uma coisa concreta. Entenderam isso, gente? O que é isso? Cálculo, matemática. Oi. Não, a proteção social ela é dada em função de um objetivo. Por que eu estabeleço a propriedade de alguma coisa? Eu estabeleço porque é necessário que os bens sejam distribuídos. Mas se essa circunstância, a norma que garante a proteção social, ela se altera, porque as circunstâncias do mundo se alteraram, essa propriedade ela deixa de ter aquela função. Então, a minha propriedade exclusiva dessa água, nessa circunstância, ela não poderá se efetivar, porque a totalidade dessa coletividade vai exigir que eu estabeleça uma proteção diversa. Então, entendeu? Mesmo o direito de propriedade, ele está vinculado a essa circunstância coletiva. Isso se chama função social do direito. Porque ele perguntou, olha, a função social me parece que não vale nada. Eu estou dizendo que nada, uma garrafinha de água. Prova isso. Oi. Não, a lei do salário mínimo ela ainda não conseguiu se efetivar. O que eu preciso? Eu preciso ter uma aspiração. O salário mínimo deve atingir essa circunstância. Mas ele não atinge hoje. Então, o que significa? Significa que aquilo não é, aquilo está misturado com uma aspiração política, que ele atenda a todas aquelas necessidades. Isso é legítimo. Isso foi o que possibilitou as revoluções do século XVIII. Mas isso não é o âmbito do direito. Não cabe ao direito distribuir a fantasia.
cabe ao direito distribuir os bens que existem. Então, veja só, essa garrafinha de água, ela era minha enquanto ela não se tornou essencial para a vida de todas as pessoas. A partir do momento que ela se tornou essencial para a vida de todas as pessoas que estão aqui, essa proteção social que era dada à minha propriedade privada diminui. Então, o direito é prescritivo na medida em que você atende a esse objetivo geral. Entendeu? Não é a norma. A norma tem uma determinada circunstância. A norma tem uma finalidade, ela tem uma razão de ser. Essa razão de ser tem que ser atendida. A minha propriedade privada dessa garrafinha é protegida até o momento em que as circunstâncias se alteraram e tornaram todos aqui dependentes de receber um gole para poder sobreviver até que o resgate apareça. Entendeu? Claro, gente, isso aqui? Oi. Deixa eu me emprestar. Oi. Eu consigo perceber que a situação da água é muito complexa, muito fácil de perceber. Mas em outros casos, como o subjetivo, você pergunta qual é a necessidade, por exemplo, do uso da terra, não fazendo juízo de valor se é bom ou ruim o uso da explicado. Não, mas é subjetivo você dizer se as pessoas têm necessidade pela terra ou não. Sim, mas olha só, isso é exatamente a função social. E é para isso que são advogados, né? Se fosse simples, isso não, você não precisaria de advogados para resolver isso. Então, a cada circunstância, você vai ter que fazer esse cálculo. Por isso que direito é o subconjunto da matemática. Ou seja, você vai passar os próximos 5 anos aqui se especializando em estabelecer esses cálculos. Você vai ver que você faz um cálculo em direito constitucional, em direito civil, em direito da concorrência. Então, aquilo que seja a norma efetiva de direito é essa proporção justa, né? Então, gente, enganaram vocês quando disseram que isso aqui era uma matéria de humanas. Como é a primeira semana de aula, ainda dá tempo de vocês fugirem e correrem, né? Mas a atividade do direito é essa, estabelecer essa noção. Tá claro, gente, aqui? Então, vejam, é isso que nós vamos analisar de um ponto de vista histórico. Nós vamos analisar como cada civilização deu ao objeto do direito essa determinada perspectiva. Deu aquilo que seja o direito essa noção fundamental. Então, esse é o campo do direito. Então, direito é algo real, direito é algo que existe na realidade. Ora, e como é que se chega ao direito? Qual é a metodologia para se chegar a esse objeto, a esse cálculo da proporção justa? Oi? Não, as fontes podem ser dúbias, né? Veja o artigo 113. A obrigação de boa-fé não está pré-determinado. Você pode ler o artigo 113, mas você vai precisar fazer o cálculo em relação a isso. Como é que esse cálculo surge na sua precisão? Oi? Analisar o contexto, mas como é que esse contexto surge na sua evidência? Oi? Sim, é um raciocínio, mas de que forma esse raciocínio é feito? Então vamos lá. Advogados podem ser mentirosos? Podem mentir defendendo o seu cliente? O poder e a possibilidade, eles têm a possibilidade de serem, mas não deviam ser. E médicos podem ser mentirosos? Quer dizer que você está numa faculdade onde você tem o direito de ser mentiroso, mas no médico não.
estava tão convicto de que o direito poderia ser mentiroso há 1 minuto atrás, e agora você está em dúvida. Bom, o médico ele tem a possibilidade de mentir, né? Só não é comum. Não, se ele mentir e ele der um diagnóstico errado, o que acontece com você? Você morre, né? Oi? Não. Por exemplo, uma pessoa estiver morrendo, uma família religiosa, a pessoa depende daquilo que você viveu, mas a religião não permite, aquela parada, a ética do médico depende para a família e salva a pessoa, ou ele deixa a pessoa morrer e deixa a família religião. Mas ele poderia fazer o inverso, ele poderia seguir aquela circunstância e não salvar a pessoa. Já que você acredita nisso, eu não vou salvar a pessoa e vou deixar ela morrer. Você acredita que você não pode transferir sangue de uma pessoa, fazer uma transfusão de sangue? É melhor que você deixe aquela pessoa morrer. O médico pode fazer isso? Oi? O médico pode? Não, olha só, a pessoa está numa situação em que ela não pode decidir, ela precisa de uma transfusão de sangue. Outras pessoas que são teoricamente responsáveis por ela vão dizer: ela não pode receber essa transfusão porque não acredito nisso. O versículo da Bíblia diz que não pode fazer isso de acordo com a minha interpretação desse versículo. Exatamente. O médico tem uma obrigação de salvar a vida daquela pessoa, independentemente do que diz aquele versículo ou a interpretação daquele versículo. Oi? Mas a pessoa não consegue responder por ela. Então, uma pessoa que legalmente responde por ela, fala que não vai fazer transfusão, não deve fazer. Então olha só, então você pode decidir que uma pessoa irá morrer por causa da sua interpretação pessoal? Mas pode ser que a pessoa da pessoa também. Não, olha só, se fosse a própria pessoa decidir, eu quero morrer, eu não me importo com isso. Então, vocês lembram do Jorginho Guilherme, o Playboy? Ele estava lá numa situação terminal, difícil e tal, estava no hospital em Ipanema. Aí ele disse o seguinte: olha, eu não quero ficar aqui sofrendo nesse hospital, eu quero sair daqui, eu me responsabilizo por isso. Ele foi para o Copacabana Palace, né, que tinha sido da família dele, se hospedou no Copacabana Palace, teve um último e lauto jantar e morreu à noite. Ele pode fazer isso, ele está decidindo sobre ele mesmo, né? Mas uma pessoa decidindo por outra não poderia fazer isso. Mas, por exemplo, se o paciente sobrevivesse, ele poderia processar o médico? Oi? Se o paciente sobrevivesse, ele poderia processar o médico? Não, porque o médico fez o que era o dever de agir dele. E poderia até processar, porque o direito de o processo dele não vai ganhar, entendeu? Nenhum tribunal vai dar ganho de causa. Oi? A pessoa é responsabilizada. Você diz que não vai dar vacina aos seus filhos. Você exerce você tem o exercício do pátrio poder. O que acontece com você? O Ministério Público bota você atrás das grades. Você pode perder o pátrio poder porque você não está exercendo aquele direito. Aquele direito existe para que você proteja a criança, não para que você desproteja ela. Está claro, gente? Você parte aqui? Agora eu me perdi onde eu estava, né? Oi?
sim. Se o advogado pode mentir. Qual é o método do direito? O direito tem a ver com a ideia de verdade. Existe uma verdade das coisas? Tudo é relativo? Então, por que eu posso encarcerar a mãe que não dá vacina para as crianças? Ela foi condenada por direito ao processo, não é necessariamente verdade. Não, vamos lá. Porque eu posso estabelecer, porque ela é obrigada a ter determinadas circunstâncias. A lei diz que se uma vacina for colocada naquele Programa Nacional de Imunização, ela tem que ser transmitida. Isso é um dever jurídico. Por quê? Porque as pessoas morriam de varíola. Vocês sabem onde vocês moram, né? Vocês moram no Porto Infecto, né? Vocês moram num lugar onde tem o maior número de doenças transmissíveis. Varíola, peste bubônica, toda uma série delas. O que diminuiu o Porto Infecto? Vacinação. O que diminuiu o Porto Infecto foi toda uma série de reformas que foram feitas lá no início do século, por um sujeito chamado Oswaldo Cruz, que fez um castelinho ali no Mourisco para proteger essa cidade daquilo que eram as características fundamentais. No século XIX, os navios iam direto para Buenos Aires, não paravam no Porto Infecto. O que faziam os ricos durante o verão? Fugiam para as montanhas, fugiam para Petrópolis. A família imperial não ficava na cidade infecta do Rio de Janeiro. Todos fugiam para as montanhas. O que acabou com isso? As medidas necessárias, ou seja, aquilo que é devido, aquilo que era obrigatório. Então vamos lá. Qual é a relação do direito com a verdade? A verdade é algo concreto. A verdade é algo que existe. Existe a cada circunstância, ou seja, a verdade ela é variável, a verdade ela é incerta, mas ela existe a cada momento, ela é estabelecida de acordo com o conhecimento da técnica necessária em cada momento. Por que 700 mil pessoas morreram de Covid no Brasil e apenas 60 mil na China? A China tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Por que nós fomos tão ineficientes? Porque teve uma administração ou porque não se considerou nessa circunstância aquilo que era fundamental. Como o vírus da Covid se transmite? Se transmite através das pessoas. O vírus não tem perninhas. Ele precisa das pessoas para serem disseminadas. Como é que se evita a disseminação do vírus? Evita-se a disseminação do vírus, evitando a circulação das pessoas. Quanto tempo durou o vírus da Covid? 14
então você tem que evitar que as pessoas circulem durante aquele determinado período. O que fez o governo da China, em Wuhan, onde começou a Covid? Proibiu a circulação das pessoas, porque o vírus não chegou às grandes cidades da China. Por que o vírus não chegou em Beijing? Por que o vírus não chegou em Hong Kong? Porque as pessoas não circularam, elas ficaram restritas à província de Wuhan, não podiam sair. E no Brasil, quando é que começou o lockdown? Todo mundo concorda com ele? O lockdown começou depois do carnaval? Não teve lockdown no Brasil. As pessoas nunca deixaram de circular. As pessoas nunca deixaram. Os transportes sempre funcionaram. Consequentemente, o vírus sempre foi atrás das pessoas. Morreram 700 mil pessoas no Brasil, porque você ignorou o diagnóstico necessário para a verdade. Olha, então a verdade ela pode ser variável, ela pode ser examinada em cada circunstância. Num primeiro momento não se sabia qual era a causa, depois conseguiu-se se determinar isso e se estabeleceu a importância da verdade. Olha, se a verdade é importante, como é que se chega à verdade? Aquela pergunta que eu fiz na aula passada. Oi? Através da? Mas como é que isso vai se estabelecer em cada circunstância? Analisando os fatos, precisamente os fatos. Oi? Analisando precisamente os fatos. Sim, mas quem analisa precisamente os fatos? Juiz. E de que maneira ele chega à verdade dos fatos? Vendo com contradição os fatos que os advogados estão dando para ele. Então eu preciso ter um juiz onisciente com uma absoluta compreensão das coisas. Contei para vocês que um estudante da faculdade de Direito da UERJ pode ser um juiz aos 22, 23 anos de idade, né? Ele só precisa 5 anos de graduação, 2 anos de formação que ele faz aqui, mais 1 ano extra, então, com 5 anos de graduação, mais 1 ano de prática jurídica, aos 22, 23, ele consegue ser um juiz. Uma pessoa com perfeição para decidir alguma coisa? Então olha só. Então a verdade não surge do juiz, a verdade surge de um determinado processo. Um processo que é dialético. A verdade surge de uma determinada afirmação que se estabelece numa pretensão, um direito que eu pretendo vir reconhecido numa determinada circunstância. Ora, para que um processo é estabelecido? Então você afirma uma determinada coisa. O que acontece no processo? Essa afirmação ela é contestada
pela outra parte. Aquilo que você está falando não se estabelece por causa disso, disso e daquilo. Ora, então você tem uma afirmação que é contraditada pela outra parte. Depois o processo volta àquele que fez a primeira afirmação para ele estabelecer a contradição da contestação, a réplica. A partir daí o juiz abre para que as partes façam ou estabeleçam aquilo que é o necessário para aqueles argumentos, que estabeleçam as provas daquilo que eles estão afirmando, na pretensão ou na contestação. Então, provas documentais, provas materiais daquilo que eles estão falando. Depois ele vai analisar quais são as questões jurídicas envolvidas, aquilo que é importante decidir e aquilo que são questões fora do processo. Ora, é o que se chama o saneamento do processo. Que são as questões jurídicas que o juiz precisa decidir naquela determinada circunstância. Ora, depois ele vai permitir as partes fazerem as suas alegações finais. E, finalmente, o juiz vai estabelecer aquilo que seja a verdade naquela circunstância. Ele vai dar uma sentença. Ora, mas a sentença nada mais é do que a verdade que se estabelece nesse processo de confrontação entre uma afirmação e a sua negação, entre uma afirmação e a réplica dessa circunstância. Ou seja, a verdade é o resultado de um processo dialético. A verdade é aquilo que surge no processo. O advogado pode ser mentiroso? Pode. Ele pode mentir na defesa daquilo que ele quer ver reconhecido. Isso é o que ele afirma na petição inicial. Mas essa pretensão que ele afirma, ou seja, a verdade ou a inverdade que ele estabelece, ela é submetida a esse confronto. E no final, não é o juiz que decide aquelas coisas. O juiz apenas estabelece quem está com a razão a partir desse processo dialético. É por isso que uma pessoa de 23 anos de idade pode ser um bom juiz, porque ela não tem que estabelecer qual é a verdade. A verdade surge no processo. A verdade surge nesse confronto dialético no qual os advogados das duas partes, brigando entre si, esclarecem aquilo que seja a verdade. É por isso que é preciso um processo. É por isso que eu não jogo dados. É por isso que o processo é necessário para se chegar à verdade. Oi. Saneamento do processo é quando você diz quais são as questões relevantes aqui envolvidas. Então, se o sujeito foi lá e estabeleceu um vício oculto, né, o que a gente chama de vício redibitório, na venda daquele carro, e o carro ia bater o motor, isso é uma questão relevante. Se ele não agiu de boa fé, se ele estava desde o início com essa... Então ele vai dizer, olha, isso aqui é uma circunstância importante ser estabelecida.
precisos. Então, essa é uma questão jurídica. Ele saneia o processo para dizer que isso é importante e que se tiver um rasgado no banco, por exemplo, não é uma questão fundamental para manter ou para deixar de manter aquela venda. Oi? O juiz vai definir quais são as circunstâncias importantes naquele caso. Por que eu anularia aquela venda ou diminuiria o preço? Sim, mas olha só, a verdade só surge da dialética. Só surge do momento em que você afirma alguma coisa. Eu fiz uma venda rígida e correta. Não, você não fez uma venda rígida e correta porque você tinha misturado lá no motor banana com óleo queimado. Então você não estava de boa fé. Então são duas afirmações que vão se contradizer. O juiz vai dizer quais são as questões importantes. Esse é o saneamento do processo. O que é importante para eu decidir isso? Então não é se o banco está rasgado, se o cara fez ou não a adulteração do motor, se existiu ou não um vício oculto. Então, o saneamento do processo é estabelecer quais são as questões importantes para a resolução daquela litígio, daquele conflito. Então, a verdade vai surgir do conflito. Então, a verdade é importante para o direito. Oi? Eu não sou ingênuo, eu sei que existem coisas que fazem o processo, a não verdade terminar como a verdade. Não. Mas de fato, o advogado mentir e conseguir manter essa mentira a ponto do juiz entender que aquela inverdade era a verdade, entre aspas, no final do processo, essa verdade vai ser uma verdade de fato ou não? Vai ser, olha só, ele estabeleceu uma pretensão. Aí você contratou um advogado ruim, você contratou um advogado que não tem condições de defender uma determinada causa. Por exemplo, vocês conhecem aquele brilhante jurista romano, Afonso Pilatos? Botem aí, STF, entre aspas, Afonso Pilatos. Afonso Pilatos. Viram o vídeo aí? Olha o que diz aí. O advogado citou Afonso Pilatos, né? Isso no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele não sabia quem era Pôncio Pilatos. Então ele cita aquele famoso magistrado romano, o Afonso Pilatos. Então você contrata o advogado errado que não consegue defender a sua causa. Aí você perde o processo, porque você não conseguiu fazer a sua verdade estabelecida. Você não conseguiu estabelecer aquilo que seja verdade. É por isso que vocês são obrigados aqui para se preparar durante 5 anos e não pagar esse mico, né? De ir ao Supremo Tribunal Federal falar em Afonso Pilatos. Entendeu? Então, se essa verdade, ela surge desse processo dialético, e ela pode ser falsamente estabelecida, como que a gente sabe qual é a verdade dele? Então, o processo vai estabelecer aquilo que seja a verdade. Então, se você contratar 2 advogados que vão, cada um fazendo a confrontação do outro, a verdade vai se estabelecer dessa dialética, desse confronto. A verdade é sempre cada um defendendo o seu interesse específico. O advogado, mesmo mentindo, ele vai ser contraditado.
Então, a verdade surge dessa dialética, desse processo contraditório. Você tem que ter um bom advogado, outra parte tem que ter um bom advogado, e a verdade surge do processo. É por isso que você faz o processo e você não joga dados, entendeu? Porque o direito tem uma relação com a verdade, e a verdade surge dialeticamente através do processo. Aí tem a primeira instância, você não conseguiu provar, você recorre, você apela, então você vai para uma outra circunstância que vai estabelecer qual é a verdade. Pode ser que mesmo nessa circunstância a dialética ainda não prevaleça. Aí você pode recorrer à terceira instância, mas aí você não pode mais discutir as questões de fato. Você só pode discutir a questão se o direito que você quer aplicar está certo ou errado. Aí são os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e na quarta instância o Supremo Tribunal Federal. Até que a verdade se forme dialeticamente. Então, a verdade, ela surge em todo o processo, independente, Ela mas não surge- necessariamente ela é absoluta, ela pode ser revogada. Não, ela surge autoevidente no processo. Então, não é o juiz com a sua sapiência que vai dizer quem está certo. Quem constrói a verdade são as partes no processo. Quer dizer, a verdade é algo que se é construído dessa dialética. Você fala uma coisa, o sujeito diz, não, você está errado, eu tenho as provas em relação a essa circunstância, e aí fica evidente para o juiz quem está certo. Quer dizer, então é por isso que uma pessoa pode julgar, entendeu? Ainda que não tenha, ele precisa ter uma formação técnica, mas ele não precisa ser, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, uma pessoa de 23 pode perfeitamente decidir quem está certo no processo. Entendeu? Porque a verdade se formou dessa confronto dialético. Entenderam isso, gente? Então, direito tem a ver com a verdade, direito tem a ver com a divisão concreta de bens que existem para serem divididos. Então, esse é o objeto que a gente vai procurar descobrir aqui ao longo desse curso. Então, o que é o ponto do direito? Quais são as circunstâncias do direito? Então, a ciência do direito, tal como nos é exposto na faculdade, tem algo de insatisfatório, de incompleto. Repousa sobre princípios cuja justificação racional é omite. Por exemplo, nossos civilistas admitem, sem o menor cuidado em fundamentar esse pressuposto, que a lei seja a suprema fonte do direito. São os filósofos que trazem a lume e explicitam, formulam os princípios com base nos quais se constitui a ciência do direito. Nesse sentido, discutir direito é discutir a filosofia do direito. Então, a importância da filosofia do direito para a determinação daquilo que seja o objeto do direito. Como é que eu estabeleço essa noção? Qual é essa importância do direito e como é que ela vai se estabelecer? Vamos pegar aqui um exemplo.
Vamos imaginar o seguinte: eu tenho dois prédios que distam entre si dois prédios contíguos que distam entre si menos de 1,5 metro. Então são prédios quase colados entre si. E aqui mora uma vizinha, uma estonteante vizinha que usa durante o verão 3 gotas de Chanel número 5 e absolutamente mais nada, como Marilyn Monroe, né? Uma vez perguntaram a Marilyn Monroe o que ela usava para dormir e ela respondeu 3 gotas de Chanel número 5. A vizinha adota o mesmo procedimento. E aqui mora um sujeito que é primeiranista da Faculdade de Direito da UERJ. Ele mora no prédio contíguo à vizinha e mora bem perto dele. O problema é que entre esses prédios tem uma parede reta, e ele não consegue ter uma visão da sua estonteante vizinha. Todo o resto da rua, dos outros prédios, tem uma visão da vizinha, menos ele. O que ele faz? Ele é um estudante de direito. Ora, se ninguém tivesse a visão da vizinha, exceto ele, se ninguém tivesse visão da vizinha, ele também não ia se importar tanto. Como todos veem, menos ele, isso passa a ser uma condição da existência dele. Ora, ele não pode continuar existindo com hormônios a mil, não vendo a sua estonteante vizinha. Sendo um estudante de direito, o que ele faz? Vai procurar os seus direitos. E ele vai procurar os seus direitos aonde? Ele vai procurar os seus direitos no Código Civil. Ele vai lá, 2.000 e tantos artigos do Código Civil, ele se dedica bastante ao estudo daquele direito e, finalmente, ele chega no artigo 1301 do Código Civil, que diz o seguinte: é defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metro do terreno vizinho. Ora, menos de 1,5 metro é exatamente a circunstância dele. Porém, ele vai lendo o artigo e ele chega ao parágrafo 2º. As disposições desse artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de 10 centímetros de largura sobre 20 de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Ora, então, vai lá o nosso aluno e abre uma fresta de ventilação de 10 por 20 centímetros.
Vocês já viram isso, né? Frestas de ventilação de 10 por 20 centímetros a mais de 2 metros de altura. Então ele foi lá e abriu a sua fresta de ventilação. O problema disso é que a sua vizinha é extremamente estonteante, ou seja, é muita vizinha para pouca fresta. Então ele não tem uma visão perfeita da sua vizinha. Olha, o que deve fazer o nosso estudante de direito? Ele pode abrir frestas de ventilação de 10 por 20 centímetros. Então, ele abre frestas de ventilação de 10 por centímetros, uma ao lado da outra, de modo que agora ele tem uma visão panorâmica da sua estonteante vizinha. Ele violou a lei? Violou a lei? Não. Posso passar o nosso primeiro-ministro direto nessa matéria, porque afinal ele é um gênio? Sim, não. Quando eu faço isso aqui, alguma diferença para a primeira fresta de ventilação? Oi? Não entendi. Qual é essa circunstância? Eu abri frestas de ventilação de 10 por 20 centímetros, de modo que a totalidade das frestas dá o efeito daquilo que é proibido. Vejam o caput do artigo 1301. É defesa, é proibido abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metros do terreno vizinho. Ora, então aparentemente, seguindo a literalidade daquilo que a lei estabelece, eu na realidade violei o espírito para o qual a lei foi estabelecida. Ora, se eu tenho 2 terrenos, que distam menos de 1,5 metros, qual é o objeto fundamental nessa circunstância? É não devassar a privacidade alheia. Ora, então se eu cumpro a literalidade da lei, mas eu violo o espírito para o qual a lei foi orientada, na realidade eu estou descumprindo a lei. Uma modalidade de descumprimento que é chamada de fraude à lei. Não é o descumprimento direto, mas é o descumprimento indireto. Então, os velhos romanos já estabeleciam. O direito romano a consagrava, nomeadamente, na seguinte proposição do digesto. Digesto eram as normas jurídicas estabelecidas lá pelo imperador Justiniano no ano 6º da era cristã.
Então, age contra a lei quem faz o que a lei proíbe. E age em fraude quem, respeitando as palavras da lei, as contorna. Ora, então a lei não estabelece aquilo que seja a totalidade do direito, porque eu posso cumprir aquilo que a lei aparentemente diz, mas violar o espírito para o qual aquela lei foi estabelecida. Bom, oi? Não, sim, mas ela tem direito à privacidade se tiver menos de 1,5 metro. E eu não poderia devassar a intimidade dela. Então vamos imaginar que aquele prédio seja mais antigo. Então eu não posso abrir janelas. Quer dizer, quem fica impedido é quem vem depois, né? O prédio, vamos mais ao outro prédio é construído depois. Então ele não pode abrir janelas a menos de 1,5 metro. Claro, gente. Então vejam, vocês precisam. Direito tem uma relação com a verdade e direito tem uma finalidade. Então vocês têm que saber as duas coisas. Qual é a finalidade para a qual a norma está orientada, qual é a relação social com o meio circundante e qual é aquilo que deve ser estabelecido. Ora, então, o nosso aluno de direito estaria infringindo a lei, não descumprindo ela literalmente, mas descumprindo aquilo que é o espírito para o qual ela foi estabelecida, não abrindo janelas. Então a lei não é a totalidade do direito, a lei é o início da compreensão do direito, mas ela tem que ser estabelecida na sua realidade significativa. Então é isso que vocês vão treinar aqui ao longo do tempo, estabelecer essa metodologia para entender o que seja direito. Vocês vão ter 5 anos para treinar isso e para se tornarem expert nesse tipo de cálculo, nesse tipo de circunstância. Então você tem que ver que o direito é algo complexo. O direito não se apresenta imediatamente evidente. O direito não é algo que surge da norma, porque você pode cumprir a norma, mas violar o direito. Claro, gente. E ficamos por aqui hoje.